Lei 11.440, ou melhor dizendo, Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro. Bom, aqui eu vou começar, então, essa série de resolução das questões do TPS de 2023. Vamos começar pelas questões de direito e já vamos começar pela primeira questão que já de sola entrava nessa lei. O objetivo agora não é falar a respeito da lei toda, mas observar como ela foi cobrada no TPS do ano passado, que, afinal de contas, é uma forma da gente revisar esse conteúdo. Eu vou só compartilhar o conteúdo aqui, rapidinho. E vamos lá. Então, nós temos aqui a primeira questão. É a questão 32, acerca do regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, estabelecido pela Lei 11.440 de 2006, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro item. Os primeiros secretários, segundos secretários e terceiros secretários deverão servir efetivamente durante 3 anos. Deverão servir efetivamente durante 3 anos em cada posto e 6 anos consecutivos no exterior. E vamos ver, está correto, tá? Essa questão está correta, é isso mesmo. Então, conforme a lei que estabelece o nosso futuro regime jurídico, os diplomatas nas classes de primeiros secretários, segundos secretários e terceiros secretários devem servir, de fato, por 3 anos em cada posto. Então, você vai tendo a mudança de posto, né, a cada 3 anos, e ao menos 6 anos consecutivos no exterior. Vale lembrar aqui que no primeiro parágrafo do artigo 44, que é o que trata a respeito desse tempo, né, de permanência nos postos, existe uma possibilidade de permanência estendida de até 10 anos consecutivos, se os postos forem dos grupos C e D, né? O que isso significa? Posto A e B são aqueles postos tipo representação na ONU, Bélgica, países do G7, coisas afim. E se você for mandado para o Quênia, né, se você for mandado para Camarões ou para a República Dominicana, existe essa possibilidade de extensão para 10 anos consecutivos. É claro que sempre existe negociação, isso não é uma regra, né, pronta, mas, de acordo com a lei, é isso que está lá e é isso que você vai responder. Então, sim, o item está certinho, tá? O segundo item dessa questão dizia: o servidor brasileiro, o Serviço Exterior Brasileiro é composto tão somente pela carreira de diplomata e pela carreira de oficial de chancelaria? Não é bem assim, né? Então, a gente tem, de fato, a carreira de diplomata, a carreira de oficial de chancelaria e o assistente de chancelaria. Isso está no artigo 2, né, da Lei 11.440. Então, o que foi deixado de fora pelo item foi o assistente de chancelaria. Então, fica preparado para pensar nesses três cargos, né? Diplomata, oficial de chancelaria e assistente de chancelaria, como as carreiras de serviço exterior. Próxima questão, item 3. Os chefes de missão diplomática permanente serão escolhidos, sem exceção, entre ministros de primeira classe ou ministros de segunda classe. Bom, se você já estudou algum tempo para o TPS, você já aprendeu a ver certos alertas, né? Sem exceção, é para você prestar atenção. Toda vez que a prova fala sem exceção, lê de novo, porque pode ter um erro. E o erro justamente é esse, né? Dizer que é sem exceção. Então, está errado, né? O Serviço Exterior Brasileiro desculpa. Vamos lá. Embora na prática
seja comum escolher os chefes de missão diplomática permanentes entre os ministros de primeira classe e os ministros de segunda classe, a lei permite também, em casos excepcionais, que outros servidores fora da carreira sejam escolhidos para o cargo. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 46 e do inciso 2 do artigo 52 da lei 11.440, além dos ministros de primeira e segunda classe, os conselheiros podem ser comissionados chefes de missão diplomática permanente em caráter excepcional e unicamente para postos de categoria D, desde que tenham concluído o curso de altos estudos, né? Eu vou colocar aqui nos comentários a hierarquia, né? Como é que você vai subindo de carreira, para vocês terem uma ideia de como essa sucessão acontece. É meio patente, assim, né? Meio como se fosse patente militar. Mas existe, sim, né, uma sucessão de cargos, assim como também existem os postos, como eu estava comentando sobre a questão anterior, tá? Agora, presta atenção, isso aqui é importante. E aqui é que poderia estar o sinal de alerta para você, porque isso foi uma coisa até recente. O artigo 41 também menciona que, excepcionalmente, o presidente da República poderá designar para exercer a função de chefe de missão diplomática permanente qualquer brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, maior de 35 anos e com reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados ao país. Lembra do Flávio Bolsonaro? Era Flávio Bolsonaro, né, que o Bolsonaro queria indicar para o posto porque ele tinha aprendido a fazer hambúrguer na chapa e tal, né? Lembra daquela história? Pô, tô falando da piada, mas existem, né, outros casos, além desse caso, né, que é o mais recente e talvez o mais ridículo, desse tipo de indicação, né? Então, tá aqui para prestar atenção, né, nesses dois artigos. Continuando aqui, olha. O quarto item. Os chefes de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente em organismo internacional, ou seja, aqueles que são mandados para a ONU, ou para a CIG, ou, enfim, qualquer órgão internacional, FAO, serão nomeados pelo presidente da República com o título de embaixador, mediante aprovação prévia do Congresso Nacional. Não é o Congresso Nacional inteiro, né? A gente está falando apenas do Senado. Então, olha, de fato, os chefes de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente junto ao organismo internacional são nomeados pelo presidente da República com o título de embaixador, só que a aprovação tem que acontecer pelo Senado, certo? Bom, com isso nós respondemos a questão 32 de direito da prova do TPS e cobrimos, então, o que foi cobrado na prova anterior sobre a Lei 11.440 de 2006, que rege o nosso futuro trabalho, tá? Eu recomendo pelo menos uma leitura que seja dessa lei, não é uma lei muito longa, mas que é importante porque te garante ponto, o que é cobrado na prova é, de fato, a literalidade da lei. Então, super vale a pena você dar uma lidinha, porque pode te garantir aí uma pontuação. A gente fica por aqui. Um abraço, bons estudos, tchau, tchau.